Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma teleaula da disciplina de semântica e o título da nossa aula de hoje é a semântica da sentença, do enunciado e da enunciação. Sou a professora Juliana Fogaça e é um prazer estar aqui mais uma vez para trabalhar conteúdos relacionados a essa disciplina. Antes de irmos para a contextualização, eu tenho um recadinho para vocês, né, que é o desafio nota máxima. Então, eu vou ler aqui o recado, né, que fala sobre esse importante desafio para a formação de vocês, né? Uma plataforma, né, que ajuda vocês a desenvolverem mais habilidades ainda relacionadas aos conteúdos do curso. Então, observem o recado. Convido você a participar do Desafio Nota Máxima, que é a nossa plataforma de ensino adaptativo. Por meio dela, você consegue identificar lacunas de aprendizagem relacionadas aos conteúdos do seu curso, de modo a saná-las de acordo com a realização de listas de exercícios semanais. Por isso, não perca tempo. Acesse desde já a plataforma no endereço www.desafionotamáxima.com.br. Então, vou repetir o endereço, sem acento, tá, gente? www.desafionotamáxima.com.br. Aí, no site, então, vocês vão inserir o login e a senha e realizar o simulado diagnóstico. Lembrando que até o dia 6/3, né, dia 6 de março, você pode ganhar até 1.000 pontos nessa atividade. Então, muito importante que vocês participem, né, porque é algo a mais para a formação de vocês, né? Então, como é uma plataforma de ensino adaptativo, então ela é extremamente interessante para que vocês possam desenvolver ainda mais os conteúdos que vocês têm aprendido no curso, ok? Agora nós vamos para a contextualização da nossa aula de hoje. Observem lá no quadro. Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar numa perspectiva um pouco mais teórica, né, relacionada à semântica, porque nós vamos observar algumas áreas da semântica que todas elas se debruçam sobre a significação, né? Mas cada uma sob uma perspectiva diferente. Então, nós vamos observar lá a semântica formal, a semântica enunciativa e a semântica argumentativa. Então, a nossa aula, né, a nossa teleaula, ela se divide nesses 3 eixos. Dentro da semântica formal, nós vamos estudar inicialmente os fundamentos da semântica formal, né? Então, o que é basilar para essa área da semântica, a língua e a realidade extralinguística, o que é a teoria de conjuntos. Então, nós vamos ver que, como o próprio nome diz, né, o próprio nome aponta, que é uma teoria que está voltada a aspectos mais formais, então, em algum momento, ela se relaciona até a uma ciência exata, né, como a matemática, por exemplo. Então, por isso a teoria, né, dos conjuntos, muito próxima à teoria dos conjuntos da matemática, da lógica, né? Vamos dar continuidade. Vamos entender o que é condições, o que são as condições de verdade, né, e como que ela nos ajuda também a compreender, né, como a interpretação de algumas sentenças, a teoria de conjuntos, relações e operações. Dentro da semântica enunciativa, nós vamos estudar os mecanismos enunciativos e a produção de sentido, né? Então, o que vem a ser enunciado, o que é enunciar, enfim, tudo que envolve a enunciação, né? Então, vamos entender, né? Vamos abordar, né, esses aspectos. O conceito de enunciação na linguística. Alguns estudiosos, né, que fundamentam, então, a teoria da enunciação, como Benveniste e Ducrot, né, a teoria polifônica da enunciação e figuras enunciativas. E, por fim, na semântica argumentativa, vamos estudar o que é argumentação, o que é a semântica argumentativa, a teoria da argumentação da língua e a teoria dos blocos semânticos. Então,
Temos aí uma série de conteúdos, né, divididos em 3 áreas diferentes da semântica, e que são áreas que nós precisamos, nós como estudiosos de letras, estudiosos da linguagem, nós precisamos conhecer, ok? Semântica formal, fundamentos. Quando nós falamos em semântica formal, nós precisamos pensar nos raciocínios que nós realizamos no dia a dia, né, para entender como que as sentenças se constituem. E quando falamos em sentenças e constituição das sentenças, é importante nós pensarmos que sempre para que possamos estabelecer sentidos e entender essas sentenças, nós inicialmente precisamos o quê? Interpretá-las, né? Então, como todas as sentenças, elas necessitam de uma interpretação para que haja sentido, para que haja significado, então, o estudo das sentenças, o estudo das orações está também associado à semântica, e por isso, então, a semântica formal, né? No caso, semântica formal, porque nós vamos observar uma linha de raciocínio dentro dessa teoria que visa identificar e visa interpretar as sentenças de uma maneira mais formal, mais estrutural, e por isso o nome, então, dessa área da semântica. Vamos observar lá no quadro. Então, a semântica formal, ela ocupa-se dos mecanismos lógicos que fundamentam a interpretação das mensagens linguísticas. Então, mecanismos lógicos, por isso exatamente que ela é chamada de semântica formal, né? Então, ela trabalha com a lógica, ela trabalha com a estrutura, né? Fundamenta-se em 3 ideias principais. Então, essas 3 ideias são as ideias que embasam essa área da semântica. Primeiro, que a língua é um sistema regrado, que a interpretação linguística ela é referencial e que o significado de uma sentença decorre da combinação entre os significados de sua parte. E aqui entra então a questão da combinalidade, né, da composição. Vamos observar cada um desses fundamentos. O primeiro fundamento, né, que a língua é um sistema regrado, né? O que significa dizer que a língua é um sistema regrado, né? Então, quando você ouve, né, essa afirmação, o que vem à sua cabeça? Regrado, né, tem relação com o quê? Com metódico, com disciplinado, com um sistema ordenado, né? Então, a língua, ela tem essa particularidade, né, de ser algo organizado, né? Então, nós, por exemplo, na língua portuguesa, nós não podemos construir as sentenças de uma forma aleatória, sem pensar nos elementos que são colocados, sem pensar nas significações dos elementos. Por quê? Porque a língua ela é perpassada por um sistema, por uma organização, justamente porque ela é um sistema regrado. Vamos continuar lá no quadro. E tudo isso que nós vamos observar aqui tem muito a ver com a teoria estruturalista de Saussure. Então, quando nós estudamos o estruturalismo, né, nós observamos que ele nos dá base para várias outras áreas. Então, é importante essa teoria. Olha o que nós temos aqui, que as sentenças da língua são usadas de forma regular e sistemática para a transmissão de mensagens. Justamente por quê? Porque existe uma organização, existe uma estrutura, né? Então ela não é a forma como os elementos são colocados, não é uma forma aleatória. E isso evidencia o fato de a língua ser o quê? Um sistema. Então, quando a gente fala lá do estruturalismo de Saussure, a gente já entende, então, a língua como sistema. Como eu coloquei, justamente porque ela tem uma organização, ela tem uma estrutura, ela tem uma ordenação, né? Então, nós temos lá sujeito, verbo, predicado, né? O artigo sempre aparece antes do substantivo. Então, existe uma ordem que nos mostra como a língua deve ser usada. Vamos continuar.
E esse fator, esse fundamento, assume que as estruturas linguísticas se relacionam com entidades extralinguísticas. E é aqui que nós, então, saímos um pouquinho do estruturalismo saussuriano e vamos para a área da semântica, porque, de acordo com o estruturalismo, nós consideramos somente o quê? Somente a estrutura. Aqui a gente considera também os elementos extralinguísticos, né? Que eles são importantes para a significação. E isso está associado à segunda ideia. Vamos observar no quadro. Que a interpretação, ela é referencial, né? Então, por quê? Justamente por conta dos elementos extralinguísticos. Então, para que as mensagens sejam interpretadas por nós, é preciso o quê? Que estabeleçamos uma relação entre as expressões linguísticas e os referentes de mundo. Então, nós temos lá tudo que é linguístico, toda a parte escrita, falada, né, tudo que é verbal, mas os referentes, os objetos, os animais, as pessoas. Essa relação, ela precisa existir, né, para que nós possamos, de fato, dar significado a tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos, enfim, ok? Vamos continuar. A semântica formal, ela inclui-se entre as chamadas teorias referencialistas. Destaque para as relações existentes entre a língua e os referentes. E aí, nós entramos no terceiro fundamento, que é a composicionalidade, né? Então, as estruturas da língua, elas precisam se organizar. Os elementos que compõem a língua têm que se organizar, né? Então, se a gente pensar na língua como uma grande estrutura, pensarmos de uma forma bem formal nos elementos gramaticais, eles são colocados, né, dentro das sentenças de uma forma pensada, de uma forma sistemática. Eu posso, por exemplo, usar uma conjunção de qualquer forma? Não. Né? Eu posso colocá-la em qualquer posição? Não. Né? Então, isso tem a ver com a composicionalidade. Observem lá no quadro. Então, as estruturas linguísticas se relacionam com referentes para significar. Então, além de toda a estruturação linguística, essa estruturação ela tem que estar relacionada também com os referentes. Outro aspecto. Conforme as expressões de uma sentença que têm um significado vão se combinando, o significado da sentença vai se formando, constituindo-se uma expressão complexa, né? Então, conforme um elemento, uma sentença vai se combinando com outra sentença, isso vai se tornando algo mais complexo. E é isso que faz, por exemplo, que um texto seja considerado um texto. São essas relações. Dando continuidade. Diferentes sentenças constituídas por alguns elementos correspondentes têm significados distintos. Por quê? Porque o significado é composicional. O resultado da combinação é que leva aos sentidos. Observem lá o exemplo. Então, nós temos aqui várias sentenças e muitas dessas sentenças usam termos iguais, né? Então, ó, a máquina de lavar rasgou as roupas. As roupas encheram a máquina de lavar. A máquina de lavar deixou as roupas bem limpas. As roupas mancharam na máquina de lavar. O que nós observamos aqui? Né? Que todas as 4 sentenças usam termos iguais, como máquina de lavar e roupas. Mas os significados são distintos. E por que os significados são distintos? Justamente por conta da composicionalidade, da forma como essas sentenças são estruturadas, são organizadas. Vamos dar continuidade. A língua e a realidade extralinguística. Para que a semântica formal determine o significado de uma sentença, inicialmente ela deve estudar a significação das expressões nominais, as quais têm como elemento fundamental um nome, ou seja, um substantivo que a constitui, e também, no segundo momento, estudar o modo como estas, né, expressões se relacionam com a entidade extralinguísticas.
Um exemplo. Então, nós temos lá o primeiro presidente do Brasil. Então, o que seria o nome aqui? O primeiro presidente, né? Aqui, esse primeiro presidente, ele indica especificamente uma entidade extralinguística. Quem é o primeiro presidente? Aí a gente resgata que é o Marechal Deodoro da Fonseca. No segundo exemplo, o que nós temos? Um dos presidentes do Brasil, um presidente do Brasil, né? Então, aqui nesse caso, não especifica nenhum deles, né? Embora nos permita pensar em certos referentes, não indica um de forma específica. E isso, a gente observa que existe um elemento, né, que é o que faz com que, primeiramente, nós possamos especificar e depois indeterminar, né? Então, a composicionalidade, ela permite o quê? Diferentes conclusões, diferentes interpretações. E isso tem a ver com a forma como as sentenças são constituídas e como que elas estabelecem relações com algumas das entidades dos referentes extralinguísticos. Semântica formal e teoria dos conjuntos. A semântica formal é uma semântica que ela está muito associada à questão da estrutura, da sistematização, da organização, de algo mais metódico. E por ser relacionada a algo mais metódico, mais estrutural, ela pode se relacionar também à teoria de conjuntos, né? Quando a gente fala em matemática, né, nós lembramos de uma ciência mais exata. Então, a semântica, ela resgata a teoria de conjuntos para explicar as sentenças. E quando nós falamos em interpretação das sentenças, nós pensamos o quê? Na estrutura, mas nos aspectos, nos elementos extralinguísticos. Então, para que possamos ter significação, esses dois aspectos precisam estar unidos, né? E aí, o que é importante nós salientarmos também, né? Então, quando eu tenho lá, na semântica formal, a junção entre a estrutura mais as entidades extralinguísticas, né, nós pensamos também que isso leva a certo tipo de raciocínio. Então, observem lá a questão das condições de verdade. Então, esse processo de junção desses dois aspectos, né, nos permite interpretar as mensagens linguísticas. E isso está muito ligado às condições de verdade. Então, o que são as condições de verdade? É a habilidade de um falante em interpretar uma sentença, ela associa-se à capacidade de atribuir a elas certas condições de verdade, né? E isso consiste em identificar as condições necessárias para que o conteúdo descrito seja verdadeiro, né? Então, nós temos lá uma sentença e nós vamos analisar se aquela sentença ela é ou não verdadeira. Muitas vezes a gente vai avaliar uma sentença e nós só avaliamos sob o ponto de vista daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós acreditamos como verdadeiro. Mas nós temos que pensar se na estrutura linguística essa sentença ela pode ser ou não verdadeira, tendo em vista, por exemplo, o mundo do conto de fadas, as questões relacionadas à literatura. Muitas vezes, no mundo que nós vivemos, não. Mas a sentença, dentro de um determinado aspecto, de um determinado contexto, ela pode ser levada a ser considerada como verdadeira. E são essas condições de verdade que nos ajudam a verificar isso. Vamos dar continuidade. Diferente de definir se a sentença é ou não verdadeira, ou seja, se descreve ou não um fato. Então, isso é diferente, então, de verificar ou não se ela é verdadeira. A gente quer observar se o conteúdo é verdadeiro. Um exemplo, o Sol gira em torno da Terra. Essa sentença, ela não expressa uma verdade, né? Porque, como a gente observa, né, dentro da ciência, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno
do Sol. E interpretar essa sentença, observem lá no quadro, e constatar que ela não expressa uma verdade decorre da identificação das suas condições de verdade. Então, descrever as condições de verdade de uma sentença equivale a descrever o quê? Seu significado seria pensar em mundos possíveis, né? Então, às vezes eu posso até, dependendo do que eu estiver escrevendo, né, escrever algo que, né, para o nosso mundo pareça absurdo, mas aí eu tenho que pensar nos mundos possíveis e dentro desse contexto, dentro desses mundos possíveis, aí aquela sentença ser considerada verdadeira. Vamos dar continuidade. E aí nós temos a metalinguagem na semântica formal. Então, a semântica, ela se vale de uma metalinguagem para estudar a significação. É como ela faz para representar, então, as condições de verdade. O que é a metalinguagem? É o que explica, né, as sentenças, que explicam os enunciados, e ela se vale, então, dessa metalinguagem. Observem lá no quadro. Na descrição do significado das sentenças, considera a teoria de conjuntos, né? É uma metalinguagem, né, a teoria de conjuntos, que ela vem, então, lá da matemática, da lógica, para explicar, então, como que essas sentenças se constituem. E justamente por isso que a gente tem o nome de semântica formal. Vamos dar continuidade. Ela é utilizada com frequência nas expressões formadas, das sentenças formadas por expressões quantificadoras, né? Então, nenhum, algum, no mínimo, e elas têm como objetivo descrever as condições de verdade. Então, nós temos algumas relações que são aqui associadas às operações da teoria de conjuntos. Então, nós temos lá união, representada aqui por esse elemento. Obtém-se o conjunto formado pelo elemento de dois conjuntos. Então, eu tenho lá dois conjuntos, A e B. O A tem, né, 1, 2 e 3, e o B contém 4, 5 e 6. Se eu vou fazer a união entre esses dois conjuntos, eu vou ter aqui, ó, A união B. Então, eu vou ter o quê? Um conjunto, né, formado aqui por A e B, que, então, resulta em 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós temos também a intersecção, né, que é representada por esse símbolo. E por meio da intersecção, obtém-se o conjunto formado pelos elementos comuns a dois conjuntos. Então, eu tenho aqui o conjunto A, constituído por 1, 2 e 3, o conjunto B por 2, 3 e 4. O que é comum aqui? 2 e 3. Então, A intersecção B é igual a 2 e 3. E também temos aqui o símbolo que tem a ver com pertença ou não pertença. Relação entre o elemento de conjunto e não conjunto. Então, aqui nós temos lá, se A é igual a 1, 2 e 3, dizemos que 1 e A, 1 pertence a A e que 4 é diferente de A, né? Então, o 1, ele pertence aqui a A, né? Então, a gente pode dizer, né, estabelecer essa relação de pertença. Mas 4 faz parte aqui desse conjunto? Não faz parte. Então, é não pertença. Agora, dentro de uma sentença, né? Como é que é a anotação da teoria de conjuntos dentro de uma sentença? Então, nós temos lá a sentença. No mínimo, 5 dos meus amigos são engenheiros. Como é que nós representamos isso na teoria do conjunto? Então, nós temos lá o A, né, que seria associado a amigos, intersecção E, que está relacionado a engenheiros, que é maior do que 5. Né? Então, o símbolo aqui da intersecção indica que existe essa intersecção entre o conjunto de amigos e o conjunto de engenheiros. E há elementos comuns a esses dois conjuntos. Isso indica o quê, então? Que a intersecção entre esses dois conjuntos é maior que 5, né? Que tem pelo menos 5 elementos comuns a esses dois conjuntos. Então, essas relações lógicas matemáticas
tem, né, a finalidade de descrever os mecanismos lógicos também da língua, né? Então, muitas das sentenças que nós enunciamos são lógicas e a teoria matemática nos ajuda a entender isso. Uma das teorias que envolve a significação e que é uma das áreas da semântica é a semântica enunciativa. Então, observem lá no quadro. Semântica enunciativa, mecanismos e produção de sentido. Né? Então, quando nós falamos em enunciativa, enunciação, a enunciação ela está ligada a qualquer uso, a qualquer manifestação linguística que é realizada por um falante, né? Então, o falar, o enunciar é o dizer algo. Então, a semântica enunciativa, ela está relacionada a esse dizer algo, a essas manifestações linguísticas que nós realizamos em todas as circunstâncias e em todas as situações de comunicação. Vamos observar, então, o que fundamenta, né? O que são os mecanismos enunciativos. Então, quando falamos em mecanismos enunciativos e produção de sentido, nós precisamos sempre associar esses mecanismos, essa área da semântica ao uso, né? Então, é o uso que faz com que os enunciados sejam pronunciados, né? Então, aquilo que foi enunciado por você é o resultado do quê? Da sua enunciação. É o resultado dessa ação de colocar a língua em funcionamento. Vamos dar continuidade. Então, isso está associado a dois aspectos: ao modo semântico de significação e os recursos de indicação da presença do locutor na enunciação, como as asserções e as modalidades. Por quê? Porque nós temos enunciação porque nós temos alguém que enuncia, né? Então, o enunciador, o locutor. Então, nós vamos entender quem são esses atores, por assim dizer, desse processo de colocar a língua em funcionamento, em uso. Vamos observar. O conceito de enunciação na linguística, né? Então, ele associa-se a qualquer unidade linguística que resulta do uso de uma língua natural. Então, sempre associe enunciação ao uso. Essa unidade tem mais ou menos importância teórica e descritiva em diferentes abordagens linguísticas. Então, tem abordagens que se debruçam mais, né, em relação à enunciação e outras não, né? Então, dentro da semântica enunciativa, obviamente que ela tem, sim, um grande grau de importância. Vamos dar continuidade. Enunciado, então, está relacionado a enunciar, a colocar a língua em funcionamento, que significa exprimir algo por meio da língua, conversar com alguém, escrever uma redação. Então, isso é tanto na língua falada quanto na língua escrita. Então, sempre quando eu coloco a língua, quando eu exprimo algo por meio da língua, eu estou enunciando. Então, se eu escrevo uma carta de leitor, estou enunciando. Se eu escrevo um bilhete, estou enunciando. Neste momento que eu estou dando aula para vocês, eu estou enunciando. Tudo isso é enunciar, é enunciação. Vamos continuar. E nós temos alguns estudiosos da enunciação, como, por exemplo, Émile Benveniste, né, o francês, né, que ele viveu lá de 1902 a 1976, né? E ele se cunhou muito nas ideias de Saussure, né? Então, ele se baseou em algumas ideias de Saussure e reformulou algumas outras, né? Então, Saussure considerava a língua dentro de um sistema, né? Dentro de uma estrutura. E o que Benveniste ele vem fazer, né? Então, como que ele reformula? Ele reformula pensando que existem elementos que são importantes nessa construção linguística, como, por exemplo, o enunciador. Então, ele considera os elementos extralinguísticos. Então, isso é o que o diferencia da teoria estruturalista.
Vamos continuar. Então, ele inclui o estudo da enunciação na investigação linguística. Então, ele considera, sobretudo, a língua em funcionamento. E não só a língua no seu aspecto estrutural. E quais são as ideias dele? Então, toda enunciação corresponde a uma relação intersubjetiva, né? Então, ela só ocorre porque essa relação acontece entre sujeitos. Há sempre um locutor, ou seja, um eu, e um alocutário, um tu. Então, nós temos quem fala, quem enuncia e quem recebe a enunciação. A língua é um único sistema no qual a significação se manifesta de dois modos, a dimensão semiótica e a dimensão semântica. Dentro da dimensão semiótica, nós temos que o significado se configura no interior do sistema linguístico devido às relações estabelecidas. Então, está lá posto dentro das estruturas. Na dimensão semântica, nós temos que o significado ele só se realiza quando a língua é colocada em funcionamento, quando se torna o discurso de um locutor. Então, ela só vai se realizar se ela for colocada em funcionamento. E para Benveniste, a diferença entre elas é que os signos precisam ser reconhecidos, enquanto o discurso precisa ser compreendido. Então, a primeira trabalha só com a questão do reconhecimento e a segunda com a questão da compreensão e que está muito voltada com a questão do sentido. Então, exemplo. Qual é o significado do eu em português? O eu, né, o pronome eu, ele significa aquele que fala no momento em que diz eu. É uma dimensão semiótica, reconhecida por qualquer falante. Né? Então, se eu perguntar para uma criança, né, lá do 5º ano, o que é eu? Ele vai falar pronome de primeira pessoa, que diz respeito a quem fala. Né? Isso é uma dimensão estrutural. Mas, dentro da dimensão semântica, esse eu ele está muito relacionado ao contexto. Observe o segundo exemplo. Então, nós temos lá uma conversa com a amiga Lia que diz, eu estou grávida. Né? Então, aqui está relacionada a dimensão semântica no discurso. Por quê? Porque você compreende que quem está grávida, né, é a amiga Lia, sua amiga Lia. Né? Isso acontece porque o enunciado ele foi colocado em funcionamento e passa a ter uma significação específica. E, por fim, aqui nós temos alguns conceitos fundamentais para Benveniste, que a enunciação é o colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização, que a apropriação estabelece a relação entre duas estruturas organizadas, que são o sistema de signos e o aparelho formal da enunciação. O sistema de signos é a língua em sua virtualidade e ordenação como estrutura compartilhada entre os falantes, e o aparelho formal de enunciação são mecanismos que fazem o locutor, ao colocar a língua em funcionamento, ativar o modo semântico da significação, que se associa à compreensão do que é dito e que tem a ver, então, com a questão do significado, que tem a questão das relações com as entidades. Né? Então, a língua é colocada e ela é entendida dentro da semântica enunciativa sempre quando ela é posta em funcionamento. Pessoal, nós temos aqui uma primeira situação, problema, na qual nós temos um professor de educação infantil que tenta aí compreender, né? Ele observa a conversa entre as crianças que ele dá aula e ele tenta aí compreender o que essas crianças estão aí dialogando. Então, nós temos o Pedro e a Ana. O Pedro, ele diz o seguinte, unicórnio não tem asas. Já a Ana diz assim, unicórnio tem asas? Sim, só que elas são muito pequenininhas para voar. E aí, né, dentro da semântica formal, a tarefa é explicar a fala do Pedro, né, que o unicórnio não tem asas, né, se isso pode ou não fazer sentido. Né, e como que é possível, então, extrair um significado da sentença em questão sem que haja no mundo um objeto real
identificado como unicórnio, né? Unicórnio a gente sabe que não existe, mas como extrair sentido pensando que é a fala de uma criança, por exemplo, né? Que tipo de raciocínio nos permite interpretá-la, entrando nesse mundo da criança, entrando nesse mundo que não é real, mas é um mundo que existe, né? Pensando, então, no mundo infantil, no mundo das crianças, e que para elas faz sentido. E aí nós temos aí algumas dicas para responder a esses questionamentos. Então, precisamos recorrer às condições de verdade, à referência e à composicionalidade. E nós temos, então, alguns aspectos que nos ajudam a entender, a compreender essa sentença, né? Essa situação, na verdade. Que essas sentenças, ela é interpretável porque pode ser submetida à análise das condições de verdade. Então, a gente pode analisar por meio das condições de verdade. A significação linguística decorre do quê? Da composicionalidade da sentença. A sentença é uma sentença que ela é possível dentro da composicionalidade da língua portuguesa, né? Então, ela foi estruturada de uma forma adequada, né, considerando esse ponto de vista. Vamos dar continuidade. Na sentença, a palavra unicórnio se refere a um ser que se associa a determinadas características, sendo que a existência desse ser e de suas características não são questões importantes para a interpretação da sentença e seu nível mais básico. Não é isso que vem ao caso, porque é conversa de uma criança. O que importa é que quando se associa a palavra unicórnio ao predicado não tem asas, cria-se um raciocínio que estabelece que a sentença unicórnio não tem asas é verdadeira. Se e somente se, o unicórnio, que pode ou não existir, tem asas. E, por fim, esse raciocínio cria as condições de verdade, permitindo interpretá-las. Quando Ana diz unicórnio tem asas, sim, a partir de sua convicção sobre as características associadas, enfatiza indiretamente que a afirmação de Pedro não é verdadeira. Isso não quer dizer que ela não tenha um significado, pois permitiu que ela denunciasse a falsidade de tal afirmação. Decisivo para a interpretação da sentença saber-se o necessário para que isso seja verdade, ou seja, as condições de verdade. Em suma, as crianças estão exercendo plenamente sua competência linguística ao usarem e interpretarem as sentenças mencionadas. Então, existe uma lógica dentro da fala das crianças que faz, né, com que essas sentenças sejam, sim, interpretadas dentro do mundo delas. Embora nós possamos falar que não existem unicórnios, para as crianças existem, né, esses seres, e elas conseguem, então, estabelecer uma relação lógica por meio dessa crença, né, e por meio das condições de verdade. Eu trouxe aqui, pessoal, algumas questões que são, na verdade, mais questões retóricas, né, para vocês pensarem sobre os conteúdos que foram abordados até então, né, para vocês pensarem e direcionarem os estudos de vocês dentro de tudo isso que nós estudamos até agora, né, e poderem, então, resgatar um pouquinho os conceitos que foram abordados. Então, observem lá no quadro. Primeiro, né, então, quais são as 3 ideias principais que fundamentam a semântica formal? Então, é importante vocês resgatarem esse conhecimento quando vocês forem estudar em casa, pensarem nos 3 aspectos, que a língua ela é um sistema regrado, que a interpretação ela é referencial, que existe a composicionalidade, e pensar em cada um desses elementos, desses fundamentos, retomarem esses fundamentos para entenderem os aspectos, né, que basilam a semântica formal. A outra pergunta, né, é o seguinte: o que você entendeu por condições de verdade, né?
que nada mais é do que verificar se uma sentença é verdadeira, independente se ela é verdadeira no mundo real ou não, né? Mas verificar se a sentença, dentro de determinado contexto, pode ou não ser considerada verdadeira, dentro da lógica daquele contexto. E, por fim, o que é enunciar, né? Que é exprimir algo por meio da língua, né? Colocar a língua em funcionamento. Então, voltar também a esses conceitos para entender a semântica enunciativa, ok? Então, essas 3 perguntas, elas servem também para nortear os estudos que vocês irão realizar em casa. Semântica enunciativa, teoria polifônica da enunciação, né? Então, quando falamos em semântica enunciativa, né, então nós temos estudiosos que se debruçam sobre essa área da semântica, né? E para Benveniste, por exemplo, que é um estudioso, né, dessa área, nós temos alguns elementos que são fundamentais, dentre eles o locutor e o enunciador, justamente porque são eles que colocam a língua em funcionamento, são eles que permitem com que a enunciação ela aconteça, né? Então, esses elementos são fundamentais, né? De acordo com Benveniste, nós vamos ver outros autores dentro dessa área da semântica que abordam essa questão dos elementos que colocam a língua em funcionamento. Mas vamos observar mais alguns aspectos dentro dessa linha, né? Então, nós temos lá o locutor e o alocutário, que são sempre previstos na enunciação, né? Então, nós sempre precisamos pensar nessa relação do locutor com a sua enunciação e com o seu alocutário, ou seja, para quem a mensagem é transmitida, né? E que permite a interação entre esses 2 elementos. Então, nós temos, né, dentro da enunciação um conjunto variado de formas, né? Então, nós temos, por exemplo, os índices de pessoa. Ó, eu, por exemplo, está relacionado ao locutor. E o tu, coloquei a flechinha errada, mas o tu está relacionado ao alocutário, né? Mesma coisa, ó, você está relacionado ao alocutário. E nós temos também todos os pronomes oblíquos correspondentes, então me, mim, né, que está relacionado ao locutor, o te, que está relacionado ao locutário, e as desinências verbais associadas, né? Então, falei, chorei. Falei e chorei, nós observamos o quê? Que pela desinência, né, essas desinências estão relacionadas a quem? Ao locutor, é aquele que fala. Beba, fale, está relacionada a quem o discurso é dirigido, ao alocutário, né? Então, tem a função de colocar o locutor em uma relação constante, né? Esses índices de pessoa, eles têm essa função de colocar o locutor em uma relação constante com quem? Com o alocutário, com aquele que recebe a mensagem. Dando continuidade. Temos também os índices de ostenção, serve para apontar algo, como este, aqui, aí, etc. E que também está relacionado ao locutor e ao locutário. Você fala assim, ó, esta caneta, esta é um índice de ostenção que está relacionado a quem está falando, ao locutor. Agora, se eu digo assim, ó, essa caneta, essa está relacionado a quem eu estou dirigindo a enunciação, ao alocutário, ok? Vamos continuar. E também temos o conjunto de todas as formas temporais, como, por exemplo, sempre, que são sempre determinadas pela relação com o presente da enunciação, como aí sim, por exemplo, o agora, o ontem e o amanhã. Temos um exemplo, né? Então, nós temos lá, ontem eu almocei naquele restaurante. Então, nós temos vários elementos que nos ajudam no estabelecimento dessas relações. Então, temos lá primeiro, né, o ontem. O ontem, ele indica o quê? Uma relação temporal, né? Então,
Esse ontem, ele designa o dia imediatamente anterior àquele em que o locutor está enunciando, né? Naquele restaurante, ele vai indicar o quê? Ele vai indicar um índice de ostensão? Sim, ele vai indicar, né, que o restaurante ele é relativamente distante, justamente porque nós temos o elemento naquele, né? Então, ontem eu almocei naquele restaurante, né? Ele está um pouco distante, naquele, né? Dando continuidade, né? E eu tenho o eu, né? O eu é quem almoçou no restaurante. Então, nós temos vários elementos, o ontem, o eu e naquele restaurante, que nos ajuda a estabelecer essas associações e a entender as relações que são colocadas dentro da sentença. Vamos dar continuidade. E aí nós entramos na teoria polifônica da enunciação, né, que é uma teoria que ela foi pensada pelo francês Ducrot, né? E a principal ideia é que ela trata especificamente das diversas figuras representadas no enunciado, né? Então, as várias vozes, por isso que é polifônica, ó. Fone, né, vem de vozes, de som, e poli vem do quê? De muitos, né? Então, são as diversas figuras, né? E nós temos, então, que a descrição linguística é interessada apenas nas indicações semânticas do enunciado, não deve levar em conta o produtor empírico, o falante que produziu. Por isso que define, né, enunciação simplesmente como o acontecimento que constitui o aparecimento do enunciado, né? Então, o produtor empírico não é somente ele que deve ser levado em consideração. Todas as entidades que enunciam são consideradas seres do discurso. E estudar o sentido consiste em mostrar como o enunciado indica a superposição de diferentes vozes associadas a informações sobre a enunciação. Então, quando falamos em teoria polifônica, sempre pensarmos em diferentes vozes. Então, a partir dessa visão, ele descreve algumas figuras enunciativas, algumas vozes. Então, quais seriam, né? Então, o que são as figuras enunciativas? São as vozes que podem conviver em um mesmo enunciado, denominado pelo autor como polifonia. Então, para ele, em um mesmo enunciado, nós podemos ter o locutor, o enunciador e os alocutários, né? E o locutor, nesse caso, ele é o ser apresentado no sentido do enunciado como responsável por sua enunciação. Então, é aquele que fala em primeira pessoa. E continuando a falar sobre as figuras enunciativas, Ducrot dividiu o locutor em duas figuras. Então, nós temos lá o locutor enquanto tal, que é o responsável pela enunciação, e também temos o locutor enquanto ser no mundo, que é uma personagem que representa uma pessoa completa. Então, eu posso ter aquele que se apropria, né, e que é ele que emite algo, e aí por isso que é o locutor como tal, mas eu posso ter um personagem, né? Então, vamos supor que eu esteja aqui incorporando uma pessoa famosa, um estudioso famoso, e vou enunciar algo que foi cunhado, foi pensado por essa pessoa. Então, eu sou o quê? O locutor, considerado um ser no mundo, né? Não sou eu que pensei naquilo, mas eu estou enunciando a fala, né, os pensamentos dessa pessoa. Vamos continuar? Também temos o enunciador, né, que são as vozes que representam os pontos de vista expressos no enunciado. Então, dentro de uma sentença, nós podemos ter aí vários enunciadores, né? E, por fim, nós temos as vozes-alvos. Quem são as vozes-alvo? Se eu estou falando, estou emitindo uma enunciação, eu faço isso direcionada, né, direcionando essas sentenças para alguém, esses enunciados para alguém, que são justamente as vozes-alvo. Vamos observar. São os alocutários, são seres a quem a enunciação é dirigida.
associado então aos locutores e também os destinatários, que são os seres a quem os pontos de vista se destinam, né? Então, a enunciação e o ponto de vista. Então, se eu estou falando sobre um assunto que eu quero que chegue para alguém, então eu quero que ele chegue para esses destinatários, ok? Então, a teoria da enunciação, ela envolve, né, a questão dos enunciadores, como o Benveniste nos traz, mas também envolve a questão das várias vozes, da polifonia, como Ducrot também nos apresenta. Dentro da semântica, né, nós temos as várias áreas, temos a semântica formal, a semântica enunciativa e temos também a semântica argumentativa, que está relacionada à teoria da argumentação, né? A argumentação é um termo que vocês tenham aí um pouco de familiaridade, né? E é importante pensarmos em como que a argumentação, ela ocorre, como ela é avaliada, como ela é pensada dentro da semântica. Então, quando temos uma argumentação, nós pensamos logo em uma conclusão, né? Pensamos em significações e, por isso, associada também à semântica. Observem lá no quadro. Então, a argumentação, ela é o ato de apresentar provas ou razões lógicas para a comprovação de uma ideia. Isso é um conceito comum, é um conceito de argumentação que a maioria das pessoas conhecem, né? Argumentar é o quê? Apresentar provas, apresentar razões, né? Comprovações para uma ideia. E eu tenho um exemplo, né? Então, olhem, observem o exemplo. O uso exagerado de sal faz mal à saúde, né? Do ponto tradicional, como é que você argumentaria essa sentença, né? Então, quais argumentos que nós temos aqui? Principalmente, sobretudo, o fato de que sal, ele eleva a pressão. Então, ó, essa sentença me leva a uma argumentação, né? Nós temos uma afirmação, ó, que é o uso exagerado de sal faz mal. Como é que eu posso argumentar de forma tradicional, né, fazendo com que essa sentença de fato seja verdadeira, né? Fazendo com que essa conclusão de que o sal faz mal seja verdadeira? Eu vou aí buscar algumas razões, algumas provas que levem a concluir que de fato, né, essa sentença seja verdadeira. Então, qual é o argumento que eu posso usar? Que sal, por exemplo, eleva a pressão. E aí, dentro desse ponto de vista, né, buscando aí referências, né, eu posso então comprovar que ela é verdadeira, que essa argumentação ela leva a uma conclusão. Vamos dar continuidade? A argumentação, é importante nós lembrarmos que ela está associada à retórica, né? A retórica o que que é? É uma arte, né, que vem lá da Grécia Antiga de construir discursos com a finalidade de influenciar, de convencer, né? Nós, pensando no senso comum, pensando na retórica, pensando no sentido de convencer, de levar as pessoas a pensarem como nós queremos, nós escolhemos argumentos com base na eficiência persuasiva, pensando que, de fato, esses argumentos vão convencer a outra pessoa, né, a pensar como nós. E então, né, nós temos o quê? Que esses aspectos são associados à retórica, né, que vem na argumentação um desafio, que é o desafio do convencimento. E tudo isso aqui leva também, está associado também à semântica argumentativa. E nós trazemos, né, a teoria argumentativa dentro da semântica argumentativa de Ducrot, né, que vocês sabem que é um linguista francês, né, e que traz o pressuposto teórico, né, das ideias da argumentação, né, pensando sempre na língua em funcionamento. Como que essa língua em funcionamento, ela pode, então, também
estar relacionada à argumentação. E para essa linha teórica, a argumentação consiste na apresentação de um enunciado, ou seja, de um argumento, que leva a admitir outro enunciado, uma conclusão. Então, o argumento leva a admitir uma conclusão, associada à estrutura linguística dos enunciados e não apenas à informação por eles veiculadas. Então, para a gente entender a argumentação dentro da semântica argumentativa, nós precisamos avaliar a estrutura, a forma como os enunciados são postos. Então, exemplo, está tarde, nós temos aqui um argumento. Não vou jantar hoje. Nós temos o quê? Uma conclusão. Então, a relação estabelecida entre um enunciado, né, um argumento e um enunciado concluído, né? E isso é o encadeamento argumentativo, né? Então, a semântica argumentativa, ela não trata da argumentação como o ato consciente de organizar o discurso e de selecionar argumentos. Ela apresenta o funcionamento da língua como intrinsecamente argumentativo. Não é um ato consciente, né? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, nós pensamos, sim, para levar o outro a ser convencido. Mas a argumentação, ela está sempre, ela está a todo momento na nossa fala, mesmo que nem sempre nós percebamos, né? Então, ela é intrínseca à nossa capacidade linguística. Vamos dar continuidade. O falante, ele produz encadeamentos argumentativos a todo momento. Então, por exemplo, o céu está nublado. Então, eu produzi aqui uma sentença, um argumento, que pode levar a várias conclusões. Então, eu tenho um argumento, isso pode me levar a pensar o quê? Que vai chover, pode me levar a pensar que eu tenho que fechar a janela porque vai chover, que hoje não dá para tomar sol, porque não tem sol, porque está o sol está encoberto, que o dia será triste, né? Então, são vários argumentos que eu posso, várias conclusões que eu posso chegar a partir dessa sentença. Então, às vezes eu falo assim, o céu está nublado, mas não de uma forma consciente eu vou pensar em todas essas conclusões, mas eu posso sim chegar a elas de uma forma inconsciente. Vamos dar continuidade? Teoria da argumentação da língua, né? Então, é tratada como uma teoria enunciativa, pois conceitos como locutor, enunciador e polifonia são mobilizados nas análises desenvolvidas. E aí nós chegamos aos enunciados complexos, que são constituídos por outros enunciados que têm cada um sua própria orientação argumentativa. O conector mas, por exemplo, ele coloca em cena dois enunciadores que argumentam em sentidos opostos. E aí eu tenho, então, um exemplo, né, de enunciados complexos. Então, eu tenho lá, estou com fome, é um argumento, né? E aí eu chego a uma conclusão. Se eu estou com fome, eu devo o quê? Ir comer. Então, o argumento 1 leva à conclusão 1. Já está muito tarde. Não devo ir comer. Então, o que nós temos aqui? O argumento 2 levando à conclusão 2. Esses dois argumentos, eles são o quê? Opostos. Eles são ligados aqui pela conjunção mas. Então, o não devo ir comer, que faz parte da conclusão 2, é a conclusão do enunciado complexo, né? Então, estou com fome, mas já está muito tarde. Estou com fome, deveria ir comer, mas como já está muito tarde, então não devo comer. Então, observem, é toda uma relação estabelecida, né, ligada pelo conectivo aqui que indica a adversidade, que faz com que altere o sentido da primeira, né, argumentação. Se eu estou com fome, eu deveria ir comer. Aí o mas, ele introduz com uma oração, uma sentença que muda totalmente o sentido daquela primeira e me leva a uma segunda conclusão. Por isso que ele é um enunciado complexo
e uma estrutura, um enunciado que nós fazemos o tempo todo e colocamos o tempo todo em funcionamento na língua. Vamos estudar a semântica argumentativa do ponto de vista da teoria dos blocos semânticos. Então, quando falamos em teoria dos blocos semânticos, o bloco central, a ideia central, é o sentido de uma entidade linguística, se constitui de certos discursos argumentativos que são por ela evocados. Entende-se que há uma relação de interdependência entre os dois segmentos que constituem a argumentação, né? Então, nós temos que pensar que não só, né, os argumentos que são ligados obrigatoriamente por conjunções, mas todas as relações, todas as sentenças dentro de uma enunciação, elas possuem aí uma interdependência, né? Um elemento leva a outro, né? E eu só consigo entender esse elemento que foi aí constituído a partir dessas relações. Eu preciso estabelecer, então, essas relações para que haja significação. Vamos continuar. Deixa-se de pensá-la enquanto a passagem de um argumento a uma conclusão. Então, os segmentos eles não têm sentidos independentes. O sentido de cada um se constitui por meio da relação entre os dois. Então, por exemplo, o hotel está perto. Portanto, é fácil chegar lá. Então, Opa, faltou chegar aqui. Chegar lá. Apagou. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma primeira sentença, né? O hotel está perto e, portanto, é fácil chegar lá, que é uma outra sentença. Temos aqui o perto, e esse perto, ele estabelece uma relação de sentido com o quê? Com fácil. Existe uma interdependência, né? Então, se está perto, então a gente relaciona o quê? A questão da facilidade de chegar lá. E isso é possível por meio, né, desse encadeamento, dessa interdependência. E nós temos, então, uma fórmula geral para esquematizar esse encadeamento. Nós temos o quê? X conector Y. E essas relações, elas admitem, então, apenas dois tipos de argumentação. A argumentação normativa e a argumentação transgressiva. Dentro da argumentação normativa, nós temos que a argumentação normativa é toda a argumentação compatível com a relação X logo Y. Então, tudo que está compatível com essa relação, a gente chama de normativa. Então, por exemplo, os brinquedos estavam baratos, logo foram facilmente vendidos. Então, nós temos lá X logo Y. E outro exemplo, os brinquedos foram facilmente vendidos, pois estavam baratos. Então, X, pois Y. O que nós temos? Nós temos lá o logo, o pois. Isso dentro da gramática normativa, né, associando com a gramática normativa, nos leva a orações o quê? Conclusivas, as orações coordenadas conclusivas e as coordenadas explicativas. Porque sempre quando eu tenho logo, isso quer dizer o quê? Que esse logo, ele introduz uma conclusão para esse primeiro argumento. E quando eu tenho pós, isso indica o quê? Uma explicação para o primeiro argumento. E nós temos também a argumentação transgressiva, né? Que é toda a argumentação compatível com a relação X, no entanto, Y, que seria, então, relacionada às relações adversativas. Então, exemplo, os brinquedos estavam baratos, no entanto, não foram facilmente vendidos. Então, embora estivesse barato, nós temos lá a introdução de uma oposição por meio do conectivo no entanto.
não foram facilmente vendidos. Outra relação aqui, ó, embora XY, quando a conjunção, o conector, ele está no início da sentença. Embora os brinquedos estivessem baratos, não foram facilmente vendidos. E, por fim, dentro da argumentação transgressiva, nós temos também a negação, que faz parte tanto do segmento X quanto do segmento Y, nos dois tipos de enunciado. Então, os brinquedos não estavam baratos, logo, não foram facilmente vendidos, né? Então, o que a gente observa? Que tanto na normativa quanto na transgressiva, nós temos elementos parecidos. Então, brinquedos estavam parados. O que modifica é essa relação estabelecida pelos conectores. Isso dentro também das orações coordenadas, quando nós estudamos e quando nós ensinamos para os alunos. Quando eu trabalho com a educação básica, eu sempre tento relacionar, né, essas orações coordenadas, os conectivos, adversativos, explicativos, conclusivos, com as questões semânticas, para que eles possam associar aos sentidos. Pessoal, agora nós temos uma outra situação, problema, que está bastante relacionada àquela primeira, né? Mas com uma outra proposta. Então, você, como professor da educação infantil, está refletindo sobre o seguinte diálogo, né? Aquele diálogo sobre os unicórnios, né? Então, unicórnios, né, dito lá por Pedro, não tem asas. E a Ana diz, o unicórnio tem asas sim, só que elas são muito pequenininhas para voar. É possível identificar argumentações na tentativa de defender um ponto de vista. Então, a gente vê aqui que essas duas crianças, o que elas estão fazendo? Argumentando, né? Então, o Pedro primeiro ele afirma que não tem asas. Aí a Ana vem lá, não, tem asas sim, né? Mas então por que o unicórnio não voa, né? Porque as asas são pequenininhas. Então, as crianças estão aqui nesse processo de argumentação. Qual que é o seu desafio? É explicar os encadeamentos na fala de ambos, considerando as seguintes questões. Primeiro, a fala de Pedro é a primeira sentença da fala de Ana. Unicórnios têm asas sim, levam a conclusões distintas. Então, a gente tem duas falas. Essas falas levam a conclusões diferentes? Considerando a fala de Pedro e toda a fala de Ana, é possível dizer que elas necessariamente conduzem a conclusões distintas? E qual que é o papel que o item só que tem na argumentação da fala da Ana? Esse item aqui é importante? Ele é fundamental na fala de Ana? Então, vamos resolver a situação. A argumentação permitida pela língua não depende da verificação de uma verdade observável, né? Então, embora muitas vezes nós como adultos, né, precisamos observar empiricamente se aquilo é ou não verdadeiro, na visão da criança não. Então, não depende de eu observar um unicórnio aqui na minha frente, né, observar se ele tem ou se não tem asas, se voa ou se não voa. Isso não é o que leva à conclusão desse diálogo. Vamos continuar. Considerando a teoria da argumentação na língua, o unicórnio não tem asas, tem orientação argumentativa, conduzindo a determinada conclusão, né? Então, se o unicórnio não tem asas, qual que é a conclusão? Que unicórnios não voam, que se fundamenta em qual princípio argumentativo? No princípio de que seres que não têm asas não voam. Então, aqui a gente tem um primeiro argumento. Se então não tem asas, não voam. Ao analisarmos do mesmo modo a primeira sentença da fala de Ana, unicórnios têm asas, sim, podemos chegar a uma conclusão oposta, de que unicórnios voam, né? Então, já que tem o quê? Asas. Se o unicórnio tem asas, então eles voam. Então, essa aqui é uma outra conclusão. E aí, nós vamos para, né, a análise, então, desses argumentos, né? Então, a análise dos dois enunciados de argumento mostra que eles pertencem a classes argumentativas distintas. Uma fala que não tem asas e outra fala que tem
asas sim, né? Pois orientam para conclusões diferentes. Deve-se notar que o unicórnio tem asas sim é apenas uma parte da fala de Ana, sendo essa correspondente a um enunciado complexo, constituído por 2 enunciados dotados de orientação argumentativa. O segundo segmento desse enunciado, né, elas, né, no caso as asas, são muito pequenininhas para voar, conduz a uma conclusão oposta àquela a que o primeiro segmento conduz, né? Então, qual que é a argumentação da Ana? Unicórnios têm asas sim. Só que daí essa argumentação ela é seguida de um outro argumento, né? De que elas são pequenininhas para voar. Então, embora tenha asas, né? Elas não cumprem com a função de que é fazer o unicórnio voar. Vamos dar continuidade. Levando em conta outro princípio argumentativo. Então, a gente tem uma outra argumentação aqui. Quanto maiores são as asas de um ser, maiores são o quê? As chances dele conseguir voar. Conclui-se que, do ponto de vista associado ao segundo segmento, né, de que elas são pequenininhas para voar, então nós vamos concluir o quê? Que unicórnios não voam, já que as asas desses seres são muito pequenininhas, né? Então, a gente chega a essa segunda conclusão, né? Então, qual que é o princípio argumentativo? Que as asas têm que ser grandes para que seja possível fazer uso delas da forma convencional, né? Mas aí a Ana vem falando que o quê? As asas não são grandes. Então, chega-se à conclusão do quê? De que unicórnios não voam, tá? Então, observem lá. Resta saber se a fala de Pedro e a fala de Ana, então, são consideradas em sua totalidade. Se conduzem ou não a conclusões diferentes, dado que a fala de Ana inclui 2 orientações argumentativas. No fim das contas, o que nós temos? Pedro fala que unicórnios não voam. Ana fala que voam sim, mas que tem asas, que unicórnios têm asas sim, mas que são pequenininhas para voar. Então, se a gente observar, os dois chegam à mesma conclusão, que unicórnios não voam. Nesse caso aqui, não. Então, a resposta está aqui no uso da forma só que é responsável por indicar com qual das conclusões o locutor do enunciado complexo se identifica, né? Então, nós temos aí levando a uma mesma conclusão por meio, então, do uso do só que. Ok? Então, agora nós vamos para algumas perguntas. Minutinhos para vocês, caso vocês queiram encaminhar alguma pergunta, para então nós irmos para a conclusão da nossa aula.
Retornando, nós temos uma pergunta interessante. Santa Cruz do Capibaribe pergunta o seguinte: qual a semelhança dos vários tipos de semântica? A semelhança é que todas elas trabalham com a questão da significação, da interpretação dos enunciados, com a questão dos sentidos. Tudo que está relacionado a sentido e a significação é, então, material, né, é objeto de estudo da semântica. Então, só que cada uma, né, tanto a semântica formal quanto a semântica enunciativa e também a semântica argumentativa, se debruça sobre um ponto de vista teórico para estudar, então, essa questão da interpretação, da significação, né, que são aspectos necessários para que possamos, então, produzir e compreender os sentidos, né, que são produzidos por meio da língua, ok? Muito obrigada pela pergunta. Agora nós vamos para a parte final da nossa aula, né, e nós vamos recapitular, então, todos os aspectos que foram vistos até então. Então, lá no quadro. Então, dentro da semântica formal, nós vimos primeiro os fundamentos da semântica formal, né? Então, vimos que a semântica formal, ela se fundamenta em 3 grandes ideias, né? O fato da língua ser um sistema regrado, do fato dela se basear, né, se apoiar em referentes e também a questão da composicionalidade, né? E tudo isso, né, tendo em vista que a língua, né, ela está relacionada à questão da estrutura, à questão do sistema, mas também está relacionada a aspectos extralinguísticos. Esses 2 aspectos associados é que levam, então, à construção dos sentidos. Outros aspectos vistos na semântica formal são a língua e a realidade extralinguística, que é o que difere a semântica do estruturalismo, né? O estruturalismo, ele só se debruça sobre a estrutura, sobre o sistema. A semântica não, a semântica, ela considera também os referentes, né? Os aspectos extralinguísticos. Estudamos a teoria dos conjuntos, né? Já que é uma semântica formal, como o próprio nome diz, ela faz uso de uma teoria lógica, uma teoria da matemática, para explicar a constituição das sentenças. Estudamos o que são as condições de verdade e essas relações, operações relacionadas às teorias dos conjuntos. Na semântica enunciativa, nós estudamos os mecanismos enunciativos e como é que se dá a produção de sentido, o conceito de enunciado na linguística. Então, quando falamos em enunciação, enunciar, nós pensamos e precisamos sempre pensar na língua posta em funcionamento, na língua no seu uso, né? Então, a semântica enunciativa está muito relacionada a isso. Vamos dar continuidade? Estudamos alguns estudiosos da enunciação, como Benveniste Ducrot, a teoria polifônica da enunciação, então polifônico pensando então nas várias vozes que compõem esse movimento da enunciação e por fim, né, quem são essas várias vozes que são nada mais nada menos do que as figuras enunciativas. Por fim, considerando a semântica argumentativa, nós vimos o que é argumentação, né, o que é a semântica argumentativa. Estudamos a teoria da argumentação da língua e, por fim, a teoria, né, dos blocos semânticos, né? Então, a teoria que relaciona, então, os enunciados complexos, como é que as sentenças são compostas para chegar, então, e para levar a determinados argumentos, ok? Então, vocês puderam observar, né, que essa disciplina ela é perpassada, né, por muitas teorias, por muitos conceitos. Importante que vocês estudem em casa, que vocês retomem todos esses conceitos, né, que nós vimos nas nossas teleaulas. E agora, no segundo momento, nós vamos ter a nossa aula atividade. Eu espero que todos vocês possam participar. Agradeço
a atenção de todos, né? Agradeço por vocês estarem aqui se debruçando sobre a semântica, né? Sobretudo a semântica que envolve, então, essas 3 teorias que nós estudamos, e nos vemos até a próxima semana. Um abraço.